Se você está entre aqueles que consideram, no mínimo, um absurdo que aqui no Brasil as denúncias feitas por El Pollo Carvajal não tenham tido repercussão na velha mídia e nem demandado ações ou atos efetivos do Ministério Público, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e de outros órgãos, então este vídeo é feito especialmente para você. Mas antes de abordar o assunto em si e tentar entender as razões de tanto medo que El Pollo causa dentro de vários setores do Brasil, eu quero convidar você a compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, em ajudar a ampliar a repercussão. Muitas e muitas vezes o YouTube tende a esconder os vídeos feitos por canais conservadores e nós precisamos romper essas limitações e contamos apenas e tão somente, como se tivesse força maior do que isso, com o seu apoio. Portanto, ajude compartilhando em suas redes, ajude nos mecanismos de manutenção e sobrevivência dos canais conservadores, inscreva-se no maior número de canais conservadores, porque tudo isso ajuda a aumentar a relevância dos nossos canais e também a ampliar o poder da nossa voz. É muito importante que você faça parte disso. Sobre El Pollo Carvajal, cabe sempre lembrar que ele é o ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, é um general. E ele mandou uma carta com 10 páginas a um juiz espanhol, isso ainda em 2021, e nessa carta ele cita vários líderes políticos que foram contemplados com dinheiro, do narcotráfico, do crime organizado e do governo venezuelano, tanto nas mãos de Hugo Chávez quanto nas mãos de Maduro. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer mostrar para o governo, para o Poder Judiciário da Espanha, que ele pode contribuir com casos de corrupção que houve em vários países e dessa forma fugir das garras da Justiça dos Estados Unidos, onde ele é acusado de coisas muito mais sérias do que simplesmente ter subornado ladrões, bandidos e canalhas. Lá nos Estados Unidos, El Pollo é acusado de narcotráfico, de ter mandado milhões de toneladas de droga para os Estados Unidos, cocaína, além dele ser também responsável pelo contrabando de armas. Portanto, lá nos Estados Unidos, ele pode ser condenado inclusive à prisão perpétua, ainda que o governo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tenha, no seu acordo com a Justiça espanhola, blindado dessa possibilidade. Mas para alguém que está batendo nos 70, ser condenado a 20 ou 30 anos também é uma prisão perpétua. Portanto, ele se agarra denunciando as corrupções na América Latina e na Europa como forma de tentar conseguir ficar na Espanha. Mas a situação que nos interessa mostra claramente que as denúncias de El Pollo em todos os países já redundaram em ações efetivas. Vocês lembram a lista? Não é a lista completa, mas a lista com alguns dos nomes que El Pollo divulgou, que encaminhou, que entregou ao juiz espanhol, ao juiz que se chama Manuel García Castellón, e que ele se propõe inclusive a mostrar, confirmar as denúncias com documentos. E mais do que isso, a polícia espanhola já disse: não, as denúncias do El Pollo não são bravatas, são fatos verdadeiros comprováveis. Mas quem
além do nosso indigitado ladrão, quem mais está entre os beneficiados do dinheiro do narcotráfico, do crime organizado e do governo venezuelano? Volto a dizer, quer nas mãos de Chávez, quer nas mãos de Maduro. Vamos lá? Vamos a alguns dos nomes. Nós temos aí Néstor Kirchner e sua esposa Cristina, que receberam a bagatela de 20 milhões de dólares para as eleições de 2006, 2007. Uma bagatela, um troco para comprar papa frita e arroz branco. Tá? Bife de chouriço, papa frita e arroz branco. É isso, para isso que serviu esse dinheiro. Evo Morales, na Bolívia. Fernando Lugo, no Paraguai. Ollanta Humala, no Peru, e que está prestes a ser condenado, inclusive por conta das denúncias de El Pollo. Manuel Zelaya, ex-presidente e marido da narcotraficante Xiomara Castro, atual presidente de Honduras, lembrando que Manuel Zelaya foi presidente lá de Honduras e foi retirado do poder de tão grande que era o seu envolvimento com o narcotráfico. Tem mais, Gustavo Petro, assassino e terrorista das Farc, favorito para vencer as eleições na Colômbia. O movimento 5 Estrelas na Itália, que caiu em desgraça total. Inclusive, as denúncias de El Pollo atingem a Ndrangheta com o envio de drogas da América para a Itália. Tem mais, o partido Podemos na Espanha, que depois das denúncias era uma força em ascensão na política espanhola e foi totalmente riscado do mapa eleitoral. Também tem mais, tem o Rafael Correa, ex-presidente do Equador, amicíssimo do Lula, e que já foi condenado no Equador, porque lá no Equador, entre outras coisas, ele criou uma lei de controle social da mídia. E tem o nosso indigitado ladrão Lula da Silva, que eles chamam claramente de Lula da Silva do Brasil. Ou seja, todos esses nomes aqui, contra todos eles, as autoridades dos seus respectivos países abriram processos, abriram ações no parlamento, houve demandas judiciais, os processos estão caminhando. Só no Brasil nada acontece. Essa é a magia que eu gostaria de entender. A razão pela qual em todo o mundo as denúncias de El Pollo são confirmadas, são investigadas. Na Argentina, a Cristina está prestes a ser presa. Os indicativos é que até em agosto ela esteja presa, entre outros crimes, por conta do dinheiro que recebeu lá em 2006, 2007. Apenas no Brasil nada acontece com o canalha. Eu queria entender a razão, inclusive, pela qual os nossos digníssimos deputados da bancada que se diz conservadora, por que eles não começam, não encaminham, não avisam, não iniciam um processo de busca de assinaturas para uma CPI do narco Lula? Eu não entendo essa omissão, eu não entendo essa falta de iniciativa, porque o Lula, lógico, as denúncias do El Pollo não servirão para extraditar Lula, como muitos de nós, eu inclusive, gostaríamos. O Lula é um problema nosso. Nós é que temos que nos livrar desse estrupício humano, deste dejeto humano. O que não quer dizer que seja aceitável o silêncio, a omissão, a complacência, a conivência e sei lá mais o que da mídia. Lógico, a mídia ela vai silenciar, afinal de contas, muito do dinheiro do narcotráfico também alimenta e mantém a mídia. Do narcotráfico, do crime organizado.
Houve um tempo aqui no Brasil em que vários meios de comunicação ditos alternativos, rádios e TVs comunitárias, por exemplo, recebiam dinheiro do governo Chaves. Nos bons tempos de muito dinheiro lá da Venezuela, muitos veículos no Brasil receberam recursos, muitos jornalistas receberam. Hoje sabe-se que no lugar da Venezuela falida está vindo dinheiro da China, mas é outro silenciamento absurdo. O que eu não consigo entender, o que eu não consigo compreender é a razão pela qual os nossos parlamentares ainda não se movimentam no sentido de buscar, pelo menos de começar um movimento por assinaturas para uma CPI do narco Lula. Eu sei que o problema do Lula é nosso e nós vamos defenestrá-lo da vida pública no dia 2 de outubro. Mas é preciso que a sociedade tenha consciência que Lula não é apenas um ladrão e um corrupto safado. Ele não é apenas o cara que criou esta ignomínia para ser educado, chamado de campeãs nacionais. Lula não é apenas o ladrão que quebrou milhares de empresas pequenas empresas ou empresas pequenas por conta da famigerada instituição das campeãs nacionais, que é um modelo fascista de intervenção do Estado na economia, quando o Estado escolhe aquelas empresas que ele vai priorizar, financiar, bancar, subsidiar e depois vai roubar e espolhar. As campeãs nacionais é uma demonstração clara de como o direcionismo estatal nas mãos de um governo fascista, como foi o governo do Lula, é um risco. E daí você vai me perguntar, mas afinal, Alfredo, o governo do Lula é um governo fascista ou comunista? Não, é um governo de canalhas que tem uma ideologia em comum, que é o nazi-fasci-comunismo. Porque são todos do mesmo bolo. O Lula apenas é a face visível de um regime que junta de forma perversa o comunismo, o nazismo e o fascismo. E as campeãs nacionais é, digamos assim, a parte visível dessa intervenção translocada da esquerda na economia. Portanto, antes de encerrar, eu quero perguntar de novo para você. Por que razão? O que há de tanto temor em investigar as denúncias del Pollo Carvajal? Ele diz que tem documentos, ele diz que tem como comprovar. É estranho que imprensa, que Ministério Público, que Judiciário, que Polícia Federal e até mesmo que a bancada conservadora não tenha interesse em aprofundar estas denúncias feitas por Del Pollo Carvajal. Por que razão você pensa que tanta gente tem medo das denúncias do Del Pollo Carvajal? Comente aqui. E antes de encerrar, pedir mais uma vez, se você considerar relevante o conteúdo do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é muito importante. Comente. Para nós é fundamental. Dê o joinha, inclusive para aumentar a relevância e o alcance dos nossos vídeos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.